Les piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Les piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Dans la forêt, les singes hurleurs, ça m'est égal, je n'ai pas peur. Adieu l'ennui qui me tenaille, demain je m'en vais en Guyane. Bem-vindos a este curso introdutório de literatura da Guiana Francesa, coordenado pelo professor Denis Silva Reis, da Universidade Federal do Acre. Eu sou a professora Fabiola Reis, da Universidade Federal do Amapá, campus binacional. É um campus que faz fronteira com a Guiana Francesa. E neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a região, né? Saber algumas informações sobre a Guiana, ver alguns mapas, algumas fotos, alguns dados e o nome de alguns autores conhecidos da região. Neste primeiro mapa, como vocês podem ver, né? No mapa à nossa esquerda, nós temos uma região destacada em vermelho. Essa região é chamada de Guiana Francesa, né? É a única região da França na América do Sul. E ali vocês podem ver no mapa à nossa direita uma região toda colorida. Aquilo ali é chamado de Platô das Guianas, né? É uma região que vem de lá da Venezuela, de uma parte da Venezuela, passa pela Guiana, antiga Guiana inglesa, Suriname, antiga Guiana holandesa, passa pela França e chega ali ao norte do Amapá. É uma região montanhosa. E por ser assim dentro da floresta amazônica, né, a região da Guiana Francesa tem poucas cidades. Vejam só, vocês têm ali mais ao norte, né, na região que é banhada pelo Oceano Atlântico, que tem ali o Rio Cayena também. Você tem algumas cidades ali. A parte em vermelho indica a presença de estrada, né? Então é uma estrada bem grande que, se você quiser sair do Brasil e ir para o Suriname, você pega essa estrada também. Pode ir de carro. Mas vocês veem assim as partes em azul são cortadas por uma região cortada por rio, né? Vocês não há muitas cidades, vocês podem perceber assim que vocês têm ali Cayena, São Jorge, São Laurent, mas pouquíssimas ali no meio da floresta, né? Essa é a bandeira oficial da Guiana Francesa, né? E para saber um pouco mais, nós devemos nos concentrar nesse nome, assim, departamento, né? A Guiana Francesa não é mais chamada de colônia da França, né? Esse termo não é utilizado desde a década de 40. A Guiana Francesa é considerada um departamento ultramarino da França, né, administrado pela França. E a cidade que é chamada cidade-chefe, né, uma cidade administrativa que tem a categoria assim, de capital, é Cayena. Mas a região toda ela é dividida em duas partes, em duas regiões administrativas, que são Cayena e Saint-Laurent du Maroni. E Cayena assim, administra as regiões, as cidades que estão do lado direito da região, né? E Saint-Laurent, as que estão do lado esquerdo. Saint-Laurent faz fronteira com Suriname. E a moeda local é o euro. O euro, que é moeda oficial da França, né, ou moeda oficial da União Europeia, então tem circulação ali na fronteira, né, e em todo o departamento. E as línguas locais? Bem, por ser uma região ameríndia, né, com os povos ali, os povos tradicionais ainda moram ali, então há uma diversidade linguística muito grande. Foi também uma região de escravidão. A escravidão ali durou até a época da Revolução Francesa
Mas as pessoas, assim, também tem uma diversidade linguística ocasionada, né, pela presença dos povos que foram escravizados na região, e de outros imigrantes. Então, nós temos ali a língua oficial da Guiana Francesa é o francês, e as línguas dos povos indígenas, os povos tradicionais, o crioulo guianense, as línguas dos Buxicondê, os Noá, né, que a gente, os povos Noá, como por exemplo os Saramacás. Há também uma forte presença de dialeto chinês lá, por conta do comércio, da imigração chinesa na região, e também uma fortíssima presença de língua portuguesa, do português, por conta da presença dos brasileiros, né, que entram no departamento em busca de trabalho ou para trabalhar em garimpos ilegais. As principais cidades que a gente destaca são Cayena, né, que é a sede administrativa, Kourou, onde tem a base, o centro de pesquisa espacial, e Saint-Laurent do Maroni. E eu trago como destaque Saint-Georges, que é uma cidade que fica na fronteira com o Brasil. Então, São Jorge, para você chegar a São Jorge, chegar à Guiana Francesa, vindo do Brasil, você tem duas alternativas. Você pode atravessar essa ponte, que é chamada de ponte binacional. Foi uma ponte construída em acordo, através de um acordo entre o Brasil e a França. Ela foi inaugurada em 2017 e ela serve para facilitar o tráfego de pessoas e de veículos. Agora, você tem outra alternativa, que é atravessar através de uma embarcação marítima, né? Como, por exemplo, uma canoa, uma catraia. Você pode pegar esse caminho por via marítima, né? Você leva em torno de 15 minutos para chegar do Brasil até a Guiana. E quando você chega lá, a primeira cidade que você encontra é essa, São Jorge de l'Oyapock, né? Esse rio que corta, que separa o Brasil da Guiana, é chamado de Rio Oiapoque. E ali vocês veem que já é uma área para receber, né, as pessoas que vão chegar de barco, né? Aqui é a Praça da Cidade. São Jorge é uma cidade muito pequena, ela só serve mesmo de travessia para quem chega à Guiana e vai para Cayena, por exemplo, ou para Saint Laurent ou para Kourou. E assim, vocês têm ela tem uma praça pequena. Vocês podem ver um monumento ali. Ali atrás já tem os supermercados, né, dos chineses. Ali já é a prefeitura da cidade também. Ela é uma cidade, por ser cidade francesa, ela tem toda uma arquitetura europeia. Então, mesmo assim, até os telhados, né, vocês podem observar, eles têm traços assim da França, né, da arquitetura francesa. A cidade de Cayena é uma cidade administrativa, ela é banhada pelo rio Cayena, né, ali pelo Oceano Atlântico, né. Tem uma orla, né, bem grande também. Há uma circulação muito grande de estrangeiros ali por conta da presença do aeroporto internacional. O único aeroporto da Guiana Francesa fica ali na região, né, em Cayena, e tem ligação direta com a metrópole, né? Se você viaja da França para Cayena, isso é considerado um voo local, né? Um voo regional, digamos assim. Não é um voo internacional, é um voo regional, né? Percebam a orla, né?
é a cidade com o maior número de habitantes da Guiana Francesa, né? A Guiana em si ela tem em torno de 300 mil habitantes, né? Não é uma região muito habitada. E aqui vão alguns nomes da literatura da Guiana Francesa, nomes de autores que circularam na região e circulam ainda, alguns estão vivos. O Léon Gontran Damas, que é muito conhecido, muito estudado na região, o Eli Stephenson, que está vivo ainda, o Sérgio Patient, o René Marin e a Christiane Taubira. Esses são os nomes mais conhecidos da Guiana Francesa em relação à literatura. Essas aqui são as fontes das fotos, né? Algumas são de arquivo pessoal e eu espero que vocês tenham gostado. Vamos falar um pouquinho sobre a história da Guiana Francesa e mais alguns aspectos culturais relacionados a essa história. A primeira coisa que a gente precisa saber é que no Brasil nós tivemos várias incursões ou tentativas de descobertas pelos franceses de alguns lugares aqui do Brasil. Duas são as mais famosas. A França Antártica, que aconteceu entre 1555 e 1560, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Essa incursão não deu certo, e a gente não vai falar mais detalhes dela aqui, porque não convém para o nosso histórico da Guiana. Mas, para quem quiser aprofundar, eu vou indicar o livro Rouge Brésil, do Jean-Christophe Ruffin, que é um escritor e diplomata que esteve um tempo no Brasil e escreveu sobre essa França Antártica, e também um filme que é baseado nessa obra, Brasil Vermelho, né, feito em 2013, que inclusive passou na televisão aberta, falando um pouco sobre a França Antártica. Uma outra incursão famosa, e essa que mais nos interessa, é a França Equinocial, que na realidade foi um esforço, uma incursão na parte norte da América do Sul, mas ali diante ou perto da linha do Equador. O primeiro empreendimento foi o estado do Maranhão, especialmente, né, a capital, São Luís, né? Inclusive a capital se chama São Luís porque eles fundaram um forte que se chamava Saint-Louis. E essa França equinocial, ela passou do estado do Maranhão para a mais extremidade norte do Brasil. E a Guiana Francesa faz parte dessa incursão da França equinocial. Então, a França equinocial é um projeto imperialista e colonialista desde 1503. Na Guiana começou em 1604. As primeiras incursões foram muito difíceis devido à febre amarela e devido às guerras contra os povos ameríndios que existiam lá. E havia, inclusive, nessa época, tentando realmente povoar esse local, havia por parte da França o chamado contrato, né, dos 36 meses, que na realidade eles contratavam trabalhadores europeus e que eram obrigados a virem e trabalharem por 3 anos para um senhor, para um maître. Esse contrato de 36 meses não deu certo, não deu continuidade, muitos europeus desistiram e foi substituído pela escravidão, né? Esses escravizados da Guiana Francesa, na sua maioria, era de origem africana, e eles trabalhavam dentro do que a gente chama de cultivo dos produtos coloniais, o açúcar, o chocolate, o café e os temperos. A Guiana Francesa, com relação à escravidão, né, ou ao escravismo que aconteceu nessa região, não obteve muito sucesso. Eles não conseguiram povoar a região, algumas coisas, alguns atributos agrícolas não deram certo, algumas plantações não foram para frente, né? Então, houve uma tentativa de colonização do interior da Guiana Francesa, trazendo tanto os povos africanos escravizados quanto esses povos com um certo escravismo velado, que na realidade era esse contrato dos 36, para povoar o interior da Guiana Francesa.
Durante a Revolução Francesa, no século XVIII, a Guiana vira um lugar de deportação militar. A Guiana vira um lugar de deportação militar. E uma das grandes coisas que acontece nesse momento, uma das grandes coisas tristes na realidade, são les bagnes en Guyane, ou seja, a prisão dos forçados, que durou até 1946, uma coisa extremamente recente na história da Guiana Francesa, em que deportados, condenados, exilados, delinquentes, ladrões e cafetões eram enviados e colocados nessas prisões dentro da Guiana Francesa. Muitas dessas pessoas transportadas para as prisões vinham especialmente da Indochina Francesa, ou seja, do Vietnã, de Camboja e da ilha de Laos, né? A gente não vai ter tempo aqui de falar um pouquinho da Indochina, mas porque não faz parte do nosso foco aqui, mas quem tiver interesse, existe um filme de 1992 chamado Indochina, inclusive é um filme muito belo com a Catherine Deneuve que conta um pouquinho dessa incursão francesa na Ásia. A divisão entre o Brasil e a Guiana dizia-se, segundo um tratado que foi estabelecido na época, que era feita pelo rio, mas não determinava que rio era esse ou até que ponto do rio. Então, o território do Amapá, no primeiro momento, ficou conhecido como um território contestado franco-brasileiro, ou seja, um território neutro, que não era nem do Brasil e nem da França, e mais na frente ia se tornar o território do Cunani, né? Muitos prisioneiros que estavam nas banhas, né, nas prisões forçadas da Guiana Francesa, fugiam para esse território contestado, para esse território neutro, que não era de nenhum dos países, né? E lá nesse território, eles eram pessoas livres. Não existia realmente ali, dentro daquele território, a escravidão. De um lado, o Brasil a França já tinha abolido, e no Brasil ainda continuava algumas coisas, porque ainda não tinha sido abolido a escravidão, né? Mas as pessoas eram livres lá. Inclusive, uma coisa que chama muita atenção nesse território contestado, na República do Cunani, é justamente que vivia uma população negra muito grande, né? E no território do Cunani, a abolição existia por completo, né? Ou seja, não existia escravidão. Esse território, na verdade, ele começou a ser contestado pelo Brasil e pela França porque descobriram que lá tinha ouro. No início do século XX, mais de 10 mil pessoas foram explorar a região em busca de ouro, a região da Guiana Francesa, o Eldorado. Muitos comerciantes deixaram de fazer qualquer outro tipo de atividade em busca de mão de obra para garimpagem de ouro, né? Apesar do ouro, a Guiana Francesa só se tornou departamento em 1946. Uma das coisas que chamam bastante atenção na história da Guiana Francesa e que vai ser também muito visado na história literária da Guiana Francesa é justamente as prisões forçadas, les bagnes. Bem, as regiões onde ficam essas prisões forçadas são em Saint-Laurent-du-Maroni, em Cayenne e a mais famosa na Ile de Salut, né, Ilha da Salvação. Essas prisões duraram de 1852 até 1946, né, durou bastante tempo. Em 1938, a França decide de acabar com essas prisões forçadas, mas muitos dos forçados que lá estavam não resistiram e acabaram morrendo. E levou-se 8 anos até retirar todas essas pessoas para que elas retornassem, para que elas fossem expatriadas ou retornassem para a França. Um dos casos muito célebres mesmo que nós vamos ter das prisões forçadas vai ser a Ilha do Diabo, Ile du Diable, que é uma das ilhas ali que faz parte de uma região chamada Ile du Salut, Ilha da Salvação. Os condenados mais perigosos iam para essa ilha chamada Ilha do Diabo para cumprir a pena. Lá o governo francês utilizava esse lugar para punir das formas mais cruéis possíveis, né? Era um lugar isolado, um lugar de difícil acesso, e as pessoas que fugiam em volta, como era uma ilha, em volta era uma ilha que tinha muitas águas com muitos tubarões, né? E cheia de penhascos.
Por que eu estou falando dessa ilha? Porque essa ilha vai ser um dos primeiros temas da literatura desenvolvida a partir do imaginário da Guiana Francesa. Uma coisa super interessante, por exemplo, que nós vamos ter é essa autobiografia do Henri Charrière Papillon, que significa borboleta em português, em que ele vai contar um pouco como foi fugir, né, da prisão forçada, especialmente da Ilha do Diabo. Essa biografia está traduzida no Brasil, né? Aqui é uma edição que eu tenho, é uma edição portuguesa, mas ela está circulando aqui no Brasil. E já tem vários estudos dizendo, inclusive, que não é uma autobiografia, que é alguma coisa inventada, mas os relatos são muito chocantes, né, no texto. E como esse livro fez muito sucesso, em 1973 foi lançado um filme também, Papillon, que fez muito sucesso e é um dos filmes que conta essa parte negra e malvada que aconteceu na Guiana Francesa, né? Uma coisa interessante que tem hoje é que, como essas prisões foram fechadas, hoje esse lugar é visto como ecoturismo. Mas eu não sei se todo mundo teria coragem de visitar, né? Você teria coragem de visitar? Por aqui a gente termina a nossa pequena aula cultural de História da Guiana. E quem tiver mais interesse, existe um livro chamado Introdução à História da Guiana Francesa, do historiador Yuri Carvlac, né? Então, ele conta com mais detalhes dessas informações que nós partilhamos aqui agora. E é isso, até mais.